Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre radiciação dos números inteiros. Como podem ver no nosso quadro, nós temos aqui a raiz enésima de x sendo igual a L. Se você ainda não tem familiaridade com esse tipo de conta, não se preocupe. Na aula de hoje nós vamos explicar tudo o que você precisa saber para lidar com esse tipo de operação. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Então, gênios, vamos começar a nossa aula hoje sobre radiciação dos números inteiros. Antes de começarmos, vamos dar nome a cada um dos elementos que envolvem uma raiz. Aqui nós temos a raiz enésima de x, que no caso é igual a L. Mas como cada um desses elementos se chama? Bom, o n, ele é o nosso índice. Esse sinal aqui, que indica uma raiz, ele se chama radical. Enquanto o x, que é o elemento que está dentro da nossa raiz, dentro do nosso radical, ele será o nosso radicando. E no caso esse L, que está depois da igualdade, ele representa a nossa raiz. É importante perceber que toda operação de radiciação é o oposto de uma operação de potência. Na potência, nós temos um número que está sendo multiplicado algumas vezes que chega a um resultado. No caso, a raiz vai fazer o inverso. Nós vamos ter o resultado final e queremos ver qual foi o número que deu origem a isso, sendo multiplicado o número de vezes de acordo com o índice. Então, vamos pegar alguns exemplos para que isso fique um pouco mais claro. E, inclusive, eu vou mostrar uma tática muito legal para que a gente possa tirar a raiz sem muita dificuldade. No caso do exemplo 1 aqui, nós temos a raiz quinta de 32. Então, nós precisamos descobrir qual número, multiplicado por ele mesmo 5 vezes, vai dar o 32. Para descobrirmos isso, nós podemos usar a seguinte tática. Nós podemos pegar aqui o 32 e podemos fatorar ele em vários números primos. Lembrando que números primos são aqueles que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Ou números como 1, 2, 3, 5, 7, assim por diante. Então, nós temos que ver algum número que consiga dividir o 32. No caso, nós podemos colocar aqui o 2. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16. Agora temos que dividir esse 16 de novo. Faremos isso até que vire 1. Então, podemos dividir por 2 novamente. Aqui teremos 8. Podemos dividir por 2 de novo. 4, 2 de novo, 2 e por 2 mais uma vez. E chegaremos no resultado 1. Então, como estamos tratando de uma raiz quinta, o que nós devemos fazer agora é fazer alguns agrupamentos com esses números aqui, a fim de descobrir qual que é o número que vai ser o nosso resultado. Como a raiz é quinta, nós precisamos fazer grupos de 5 elementos iguais. Então vamos ver, nós temos 1, 2, 2, 3, 4, 5. Então isso aqui vai ser um grupo, que daqui nós extrairemos 1, 2. E aí, essa será a nossa resposta, pois isso aqui, inclusive, é como se fosse a mesma coisa de a raiz quinta, e aqui nós não temos 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, então é como se fosse a raiz quinta de 2 elevado à quinta. E quando nós temos uma situação dessa, onde tem um número aqui dentro elevado pelo mesmo valor do nosso índice, nós podemos cortar o índice com o expoente e estaremos com apenas o resultado 2 aqui. Então, a raiz quinta de 32 é igual a 2. Vamos ver agora esse exemplo, que ele é um pouquinho diferente, mas o processo vai ser o mesmo. Nós vamos pegar aqui o 36 e vamos fatorá-lo com números primos. Então, nós temos que dividir o 36 até que ele se torne 1. Como podemos fazer isso? Podemos começar aqui com 2. E 36 dividido por 2 dá 18. Que podemos dividir por 2 mais uma vez, que vai dar 9. Então, podemos dividir por 3, que dará 3, e por 3 mais uma vez. Teremos resultado aqui 1. Então, o que acontece? Como estamos tratando agora de uma raiz quadrada, nós temos que fazer grupos de 2. Então, nós vamos pegar aqui o 2 com 2 e o 3 com 3. Para cada dupla, nós teremos um elemento saindo. Então, aqui nós vamos sair um 2 e aqui nós sairemos um 3. E o que podemos fazer agora é justamente multiplicar esses dois elementos. 2 vezes 3, nós teremos resultado de 6.
E se nós fizermos 6 vezes 6, chegaremos no resultado de 36. Pois 6 ao quadrado é 36, seria o caminho de volta em relação à raiz. E com isso, gênios, encerramos nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima.